Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, juíza, comarca de São Vicente, é isso? São Vicente. Da comarca de São Vicente. E a Vanessa faz um trabalho maravilhoso, já chamei aqui outras vezes para falar da oficina de parentalidade. Vanessa, você escreveu, inclusive, é uma cartilha, não é isso? Sim, são cartilhas, o divórcio para os pais, para os filhos adolescentes e um gibi para as crianças. Nossa, e que tem sido muito útil no consultório. Eu tenho essa cartilha em PDF e ela é maravilhosa. Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador, né? Do que é a oficina de parentalidade? É a oficina de parentalidade ou oficina de pais e filhos, que é o nome que nós utilizamos para que as pessoas saibam exatamente do que se trata. É um programa pedagógico direcionado às famílias que estão em fase de transição por conta da separação. Então, esse programa é direcionado tanto aos pais como aos filhos de 6 a 17 anos, para que toda a família possa ter uma tomada de consciência a respeito dessa fase tão difícil de vida, que é a fase de readaptação ao novo sistema familiar, composto agora de 2 núcleos, o núcleo do pai e o núcleo da mãe. Agora, como é que ela funciona na prática? Quando nós recebemos alguma família no Poder Judiciário que tem alguma questão relativa à parentalidade, por exemplo, uma ação de divórcio com filhos menores, uma ação de guarda, uma ação de modificação de sistema de convivência, qualquer ação que demonstre algum conflito no exercício dessa parentalidade conjunta, nós encaminhamos a família para a oficina de pais e filhos. Então, é uma única sessão de aproximadamente 4 horas, a família participa dessa sessão, que é um espaço de ressignificação, um espaço de reflexão, e posteriormente essa família é encaminhada para a sessão de mediação ou de conciliação para tentar um acordo. Agora, como é que os filhos se sentem? É importante, né, a gente falar um pouquinho, porque às vezes os pais não se dão conta, né, de como os filhos se sentem diante de uma separação. Sim, o objetivo da oficina justamente é esse, é mostrar para os pais que além das suas próprias dores, existem outras pessoas que igualmente sofrem com a sua separação, que são os filhos. E é interessante porque, inicialmente, acreditava-se que toda separação necessariamente trazia algum trauma para os filhos. Mas apurou-se, através das pesquisas que foram feitas, que nem todos os filhos de pais separados desenvolviam traumas com efeitos prolongados, que apenas de 20% a 25% desses filhos desenvolviam traumas. E, diante dessa constatação, desenvolveu-se um novo paradigma, que é o paradigma da resiliência. E passou-se a acreditar que os filhos podem ser resilientes à separação dos pais, eles podem se adaptar a essa fase de reorganização familiar sem terem traumas. E qual é, eles podem fazer isso dependendo do quê? Dependendo da atitude dos pais. Ou seja, os pais precisam garantir a convivência dos filhos com ambos os pais depois da separação e precisam garantir um relacionamento harmônico entre eles pais. Então, pai e mãe precisam viver em harmonia para que os filhos possam ser resilientes à separação. Isso é uma coisa importante, né? É importante. Agora, do que depende? Você acha que isso depende da saúde mental do pai e da mãe? Na verdade, é um nível de consciência, porque pai e mãe agem pensando sempre no que é melhor para os filhos, mas conforme o nível de consciência que eles têm. E muitos pais e mães, até por estarem acostumados a viverem numa sociedade do litígio, em que as pessoas estão acostumadas a brigar, a imputar a culpa de tudo que acontece na sua vida para o outro, acabam, quando tem um conflito familiar, agindo da mesma forma. Então, muitos pais e muitas mães acham que brigar é uma forma razoável de resolver conflitos. Só que eles não pensam que essa forma de resolver os conflitos vai afetar diretamente a saúde emocional e psicológica dos próprios filhos. Agora, qual é a contribuição das oficinas diante desses conflitos, né? Sim, a contribuição é justamente dar um espaço de reflexão para que os pais percebam
que as suas condutas e as suas omissões vão gerar consequências na vida dos filhos. Então, se os pais conseguirem desenvolver uma parentalidade colaborativa em que um respeita o outro e reconhece a importância do outro na vida do seu filho, isso vai ajudar o seu filho. Isso é uma coisa que eu sempre falo no consultório, não existe ex-pai nem ex-mãe, né? Existe ex-marido e ex-mulher. Sim, e esse é o problema, né? Exatamente. Então, o nosso grande objetivo na oficina é mostrar que, a despeito do fim da conjugalidade, o fim do casal, continua a parentalidade, ou seja, a relação entre os pais e os seus filhos. E os dois são extremamente importantes na vida dos filhos. Agora, outra coisa que é importante a gente falar é sobre alienação parental. O que ela é Sim. e como ela acontece. Existe muita confusão sobre alienação parental. Muitas pessoas já, nesse afã de imputar a responsabilidade de tudo o que acontece ao outro, no primeiro sinal que o filho demonstra não querer sair com o pai ou com a mãe, já acusa o outro. Ah, cometeu alienação parental, mas nem tudo é alienação parental. Alienação parental é o ato que visa interferir no vínculo entre a criança e um dos genitores. Esse ato tanto pode ser praticado por um dos genitores como por terceiros. Às vezes um avô comete alienação parental, às vezes um professor, uma babá. Várias pessoas podem interferir nesse vínculo entre o filho e seu pai ou sua mãe. Então, quais são os exemplos? Por exemplo, falar mal de um dos genitores na frente do filho, ou mudar de residência de forma a evitar que o pai ou a mãe tenha contato com aquele filho, omitir algumas questões importantes sobre a vida do filho, por exemplo, questões médicas. Suponhamos um pai que tem a guarda do filho, esquece, entre aspas, de avisar a mãe que o filho está internado. Por conta disso, a mãe não vai visitar o filho e o filho vai levar aquela sensação de abandono pela mãe o resto da vida. Então, são exemplos de alienação parental. Então, nós temos várias possibilidades em que a alienação parental pode se manifestar. Vamos voltar a falar disso no nosso próximo bloco. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha sobre oficina de pais e filhos. Vanessa, quais são as consequências, né, para a vida da pessoa que sofreu, então, uma alienação parental? A alienação parental pode apresentar várias consequências sérias para os filhos. Muitos filhos podem desenvolver dupla personalidade, podem desenvolver medo, sensação de abandono, inclinação ao álcool e às drogas. E, nos casos mais graves, podem até ter inclinação ao suicídio. Nossa. Inclusive, você trouxe um vídeo, né, que eu Sim. gostaria de mostrar. Então, roda o VT. E olha, gente, é uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai, com a família dele e tudo, não é a mesma coisa da convivência. É impressionante, gente. É muito sério. Eu acho que muito pior do que uma surra, sabia? Esse tipo de violência, eu sou muito mais levar todas as surras do que eu levei e não ter que me reconstruir psicologicamente depois do que essa reconstrução psicológica que você vai ter que fazer posteriormente, que é muito mais difícil. O medo de ser aceita até hoje, para mim, é uma coisa muito forte. A rejeição é uma coisa que qualquer coisa já me toca nessa coisa da rejeição, é muito forte. Quer dizer, tem algum momento da vida que a gente sempre tem que processar as coisas, sempre tem que organizar elas de alguma forma. É impressionante, não? Como isso marca a pessoa para o resto da vida.
Sim, exatamente. Essa cena é uma cena muito interessante de um documentário A Morte Inventada. Eu até recomendo para aqueles que queiram entender um pouco mais o universo da alienação parental, porque ele traz vários casos reais que mostram como esse que nós vimos, as consequências da alienação parental na vida dos filhos, mesmo quando os filhos atingem a fase adulta. Agora, um dos objetivos, então, da oficina é evitar isso ou ajudar para que isso não ocorra, né? Então, isso é um dos resultados esperados, né? Sim. E qual é a efetividade das oficinas? Em relação à alienação parental, nós temos 3 casos de alienação parental. O Douglas Darnell é um sociólogo, ele estudou sobre alienação parental e ele fala que o alienador ele pode apresentar algumas faixas de alienação. Então, o alienador, na primeira faixa, seria aquele que às vezes comete algum deslize, mas ele ainda reflete e percebe aquele ato dele não foi saudável para a vida do filho. Então, ele repensa a sua conduta, por exemplo, fala mal do outro pai ou da outra mãe. Mas aí ele se arrepende e conserta a situação. Tem um outro nível que é intermediário, que a pessoa é mais incisiva, ela realmente fala muito mal do outro ou age de forma a interferir no vínculo, mas ela ainda tem o poder de reflexão. E o terceiro nível é aquele que é perverso, ele realmente quer destruir o vínculo e ele não tem o poder de reflexão. Então, para esse terceiro nível, a oficina não vai produzir efeito, porque a oficina convida as pessoas a uma reflexão. Só que isso é um psicopata, mas Aí ele vai precisar de um tratamento psicológico, psiquiátrico, uma intervenção muito mais rigorosa do que a oficina. Agora, para os 2 primeiros níveis, a oficina funciona muito bem, porque ela convida os pais a essa reflexão, para eles pensarem quanto é importante para os filhos essa convivência com o pai e com a mãe, e ainda que a convivência entre pai e a mãe seja uma convivência saudável. Agora, qual é o reflexo da oficina ou das oficinas na tramitação dos processos? O nosso objetivo com a oficina não é acabar com os processos. Nós sempre teremos muitos processos. Mas o que nós verificamos que através da harmonização que a oficina traz para as relações familiares, as pessoas conseguem ter relações familiares muito melhores, muito mais saudáveis, e muitas delas conseguem acabar o processo através de um acordo. Que bom isso, hein? É excelente. Como é que as pessoas se sentem depois de passarem pelas oficinas? O nosso feedback tem sido muito bom. 97%, se não me engano, recomendam o uso das oficinas. O único feedback que não foi tão bom que eu peguei uma vez foi de um adolescente. Ele ficou muito bravo. Perguntei para ele, você gostou da oficina? Porque ele também participou. Ele falou, detestei a oficina. Falou assim? Sim, eu fiquei preocupada. Mas por que você detestou? Porque agora meus pais conversam e eu não posso mais manipulá-los. Olha! Então acabou sendo um feedback maravilhoso, porque era realmente essa a nossa intenção. Então a reação das crianças e dos adolescentes costuma ser boa, tem boa receptividade. Boa. Muitas crianças, até outro dia eu fiz uma audiência e o ex-casal, que era um par parental, comentou que os filhos haviam participado da oficina e perguntaram quando vocês vão separar novamente para a gente poder voltar para a oficina de tanto que a gente gostou. Então o feedback é muito bom. Tem uma sessão só? Não. Uma sessão, mas alguns pais participam de várias, principalmente aqueles. Outro dia a gente teve um caso de um pai que era a terceira oficina que ele participava, porque ele já tinha mudado de família, já tinha se separado, então já tinha participado da primeira oficina com a primeira mulher, a segunda oficina com a segunda e já estava na terceira, né? Nossa Senhora! Então são vários os casos. Mas quando as pessoas gostam, às vezes elas têm mais de um processo, elas acabam sendo convidadas novamente, elas voltam. E cada oficina é única, porque é um trabalho em grupo e o grupo ele é muito enriquecedor. Ah, é um trabalho em grupo? Trabalho em grupo. Nós atendemos cerca de 20 até 100 famílias nós convidamos, mas geralmente nós recebemos de 30 a 40 famílias a cada sessão. E é uma espécie o quê? De palestra? É um misto, na verdade nossas oficineiras, que aliás eu gostaria aqui de manifestar toda a minha gratidão a elas, no Brasil inteiro, homens e mulheres voluntários que se empenham. Eles é que são um grande segredo da oficina. Nós temos um material pronto, feito até pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o que realmente faz a diferença é essa acolhida, essa empatia que é exercida por esses homens e mulheres voluntários que empregam seu tempo, sua energia a serviço de algo maior. Então, gratidão a todos eles. E eles foram treinados, então são pessoas que apresentam vídeos, convidam as pessoas à reflexão, fazem dinâmicas em grupo. E assim se desdobra a oficina. Que beleza.
Bom, já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vim alertar sobre um problema muito comum que acontece no consultório, paciente com queixa de aftas. Aftas são lesões esbranquiçadas, amareladas, que a borda muitas vezes é vermelha, brilhosa, a pessoa tem muita ardência, dor, falta de paladar na região, muitas vezes sangra. Em alguns casos, nem sempre há febre, inchaço. Com uma evolução de uma afta, ela pode até chegar no esôfago, a pessoa tem dificuldade de deglutição, parece que o alimento está parado na garganta. A afta, ela ocorre por uma baixa de imunidade, seja ela por estresse emocional, deficiências de vitamina B12, mudanças bruscas de hormônio, como por exemplo na época menstrual. Também ocorre devido a algumas doenças, como AIDS, câncer, infecções vaginais, diabetes. O importante é sempre estar procurando o seu médico ou seu dentista por um correto diagnóstico e um correto tratamento. Espero ter esclarecido toda a dúvida. Qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto, entre em contato no meu e-mail e até a próxima semana. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha sobre oficina de pais e filhos. Explica um pouquinho melhor como é que funciona a oficina, quais são os temas, né, que vocês debatem com os pais, como é que é? Sim. Então, uma pessoa entra com uma ação de divórcio e tem filhos menores. Assim que eu recebo a petição inicial, eu faço um convite para toda a família, para o autor, para a requerida e para os filhos menores para comparecerem à oficina. Então, eu recebo a petição inicial, marco, olha, em abril vocês vão participar da oficina. Aí vem a família para o lugar onde a oficina é ministrada e nós temos 4 salas numa faculdade aqui pertinho e numa sala fica o homem, o marido, com outros homens e outras mulheres. Numa outra sala fica a mulher dele, com outros homens e outras mulheres, porque nós temos 2 salas para os adultos. Numa outra sala ficam os filhos crianças, na outra sala os filhos adolescentes. Isso um trabalho em grupo de 20 a 40 famílias, dependendo do dia. Nós separamos os casais justamente porque para evitar algumas brigas que podem eventualmente ocorrer e para viabilizar que nos momentos de interação eles realmente aproveitem aqueles momentos para externalizar os seus sentimentos e não para mandar recado para o ex ou para a ex que estiver na sala. Então o objetivo realmente é criar um espaço seguro de reflexão e ressignificação. E as crianças e os adolescentes ficam em cada sala com as metodologias específicas para as idades. E em cada sala, para os adultos, nós falamos um pouquinho sobre quais são as consequências dos conflitos para os filhos. O que pode acontecer, por exemplo, com os filhos que presenciam constantemente os pais em constante conflito? Então, eles podem apresentar medo, sensação de abandono, podem aumentar a agressividade em casa, na escola, eles podem regredir nas etapas do desenvolvimento. Então, por exemplo, crianças que deixaram de fazer xixi nas calças acabam voltando a fazer xixi nas calças por conta disso. Crianças que já foram alfabetizadas desaprendem, às vezes, a ler e a escrever. Então, isso vai depender de cada criança. Mas existem várias possíveis consequências
diante do fato dos filhos presenciarem constantemente os pais brigarem. Então nós falamos um pouco disso e aí chamamos os pais a uma reflexão. Vocês sabiam que os seus filhos poderiam sofrer todas essas consequências por conta da forma como vocês administram seus conflitos? Agora vocês sabem. E o que vocês vão fazer sobre isso? E aí nós apresentamos as boas práticas parentais, o que pai e mãe, nesta fase sensível de reorganização familiar, podem fazer para efetivamente ajudar os filhos a superar essa fase. Então eles podem estabelecer entre eles uma comunicação muito mais saudável, a gente dá umas dicas de comunicação não violenta, o pai ou a mãe que não mora mais com o filho, como ele ou ela pode se esforçar para no dia de convivência chegar no horário estabelecido, até para que o filho não se sinta abandonado, como pode continuar presente na vida do filho, se a presença não puder ser física, que seja pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo que for possível. Como é importante pagar os alimentos em dia, porque o filho precisa da pensão alimentícia para ter as suas necessidades atendidas. Como é importante os pais respeitarem os direitos dos filhos, por exemplo, o direito de não precisar levar mensagem de um pai para o outro, mensagem que vai deixar o outro pai triste, aborrecido, zangado, como por exemplo, fala para o seu pai que se a namoradinha dele estiver lá esse final de semana, você não vai para a casa dele. Ou fala para sua mãe que se ela aparecer com mais uma bolsa nova, eu não vou pagar a pensão alimentícia. Então, o direito de não levar mensagem, o direito de não tomar partido, o direito de não escolher quem ele vai continuar amando ou quem vai continuar amando ele. Porque muitos pais acabam, direto ou indiretamente, forçando os filhos a escolherem. Né? E os filhos entram num conflito de lealdade. Isso é muito prejudicial. Então, eles têm que pensar que o pai é o pai certo, a mãe é a mãe certa, porque foi através do pai e da mãe certo que a vida fluiu e chegou até aquele filho. Que beleza de trabalho, hein? Mensagem final para o nosso telespectador. É sempre tão bom quando você... Mensagem final é: desenvolvam uma cultura de autorresponsabilidade. Antes de apontar o dedo para o outro, pense o que eu posso fazer de diferente para mudar a minha vida. Muito obrigada, foi muito bom. Gratidão. E vocês não deixem de entrar lá no YouTube para ver tanto esse programa quanto rever os programas que vocês porventura tenham perdido. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.